O nosso sala de conversa de hoje, como sempre, trazendo temas e pessoas importantes para tratar aqui nestes 30 minutos. Hoje nós vamos falar com um escritor, já com 2 livros publicados, e que vem aí fazendo palestras pelo Brasil inteiro sobre um tema que chama a atenção de todos nós: a doutrina dos espíritos. E quem está aqui conosco hoje é ele, o seu Sebastião Camargo, está aqui no nosso link para conversarmos um pouco sobre essa história e sobre o lançamento desses livros e sobre também o conteúdo desses livros. Mas, para iniciar, vamos colocar as nossas câmeras e microfones à disposição do seu Sebastião para fazer uma rápida autoapresentação. Quem é o Sebastião Camargo? Abraços de luz e paz, e muito amor a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez para falar do ensino universal dos espíritos, que é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Sebastião Camargo é um estudioso dessa doutrina. Por ocasião do início desses estudos, fora desenganado pela medicina acadêmica e encontrou nessa filosofia que estuda o ser desde a origem da vida à sua mais alta expressão e, ao mesmo tempo, compreende pela ciência como esse ser funciona e também dá uma diretriz, que é a parte moral, que não é senão o Evangelho do Cristo vivenciado em espírito verdadeiro. Sebastião é mineiro, de Lagoas. Não, é mineiro, não, é Mato Grosso do Sul, né? Estou sem o Lagoas, áudio. Mato Grosso do Sul. Por gentileza, Sebastião, deu um corte no seu áudio. De Mato Grosso do Sul, no caso de Lagoas, não é isso? Não, eu sou mineiro residente em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ah, então é mineiro. Isso, muito bom. A gente teve lendo um pouco sobre o senhor para poder, lógico, entender, né? Porque a gente percebeu que a sua agenda é cheia de palestras. E quando a gente está palestrando bastante, é porque a gente tem um conteúdo a ser apresentado. E dentro desse conteúdo, o senhor, como um estudioso do ensino universal dos espíritos, o senhor lançou 2 livros. E que são 2 livros que já estão aí em várias edições, né? Estão esgotando e sendo republicados. O senhor poderia nos falar um pouco de como surgiu no senhor esse desejo, ou talvez a necessidade de levar o seu conhecimento às outras pessoas? Quando isso surgiu para que fosse finalizado essas 2 obras? Uma das questões que mais nos intriga no ensino dos espíritos foi quando Allan Kardec perguntou se haveria um meio prático e, além de prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. E a resposta foi simples: conhece-te a ti mesmo. E baseado nesse estudo do conhecimento de nós mesmos, do que somos constituídos, como eu disse, a nossa anatomia, como funcionamos, a nossa fisiologia, como consertar essa carruagem se acaso houver um acidente de percurso, como auxiliar o nosso semelhante a fazer o mesmo e como se sentir parte da obra do Criador. E após esse estudo preliminar, onde nos beneficiamos, porque, como eu disse antes, estamos com o pé na cova, após reorganizar o nosso universo e várias outras criaturas, vários outros estudiosos que conosco ombreava tal empreitada, também se beneficiaram desses estudos, e a jovem Irandi, que tinha uma osteoporose generalizada e uma infecção óssea, que nós chamamos de osteomielite, que ela sofria com ela por mais de meio século, e ela sugeriu por que não organizar isso em formato de livros, e eu sequer tinha noção do que era escrever um livro, para colocar isso ao alcance de muitos, porque seria muito egoísmo ficar só para nós. E desses estudos, com mais de 25 anos de estudos, nós fomos organizar em formato de livro e levamos 10 anos só para colocar
em formato de livro, o primeiro livro, e 11 anos para colocar o segundo. O primeiro tem como objetivo esse autoconhecimento e o segundo, a autotransformação. Muito bom. O primeiro livro tem o título Despertar da Consciência do átomo ao anjo. É uma ligação científica espiritual aí grande. Como funciona mais ou menos essa questão? O astrofísico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico, ele afirma que a matéria-prima do cosmos é o espírito, como princípio inteligente do universo, como mônada primordial. E, ao mesmo tempo, essa matéria-prima do universo é também a matéria-prima da mente. Então, quando falamos do átomo, não é o átomo da matéria física, o que está no sistema periódico ou na escala estequiogenética. É o átomo primordial, o primeiro fascículo de luz, a menor partícula que existe no cosmos. Para a física quântica, chamamos de quantum. Para a física acadêmica, chamamos de bósons de Higgs, a partícula de Deus. Mas, em realidade, para os espíritos, essa partícula está muito, mas muito antes destas duas nomenclaturas, que nós chamamos o princípio inteligente do universo, ou simplesmente espírito com E minúsculo, posto que o espírito com E maiúsculo somos nós, os seres imortais. Muito bacana, uma definição bem profunda. No seu segundo livro, aí já vem um outro título também que é bem sugestivo: Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Aí já dá uma referência mais bíblica cristã, no caso, Sal da Terra e Luz do Mundo. Teria essa conexão também nesse livro? Tem sim, porque nós temos Deus como ser dos seres, a alma do universo. E Jesus, o Cristo de Deus, o seu mensageiro, o nosso mestre e o nosso modelo, o nosso guia. E o Evangelho como uma bússola para poder entender o Cristo e principalmente compreender a Deus. Quando Jesus disse-nos: Eu sou o caminho da verdade e da vida. Sabemos que a verdade absoluta é Deus e também a vida, o centro da vida maior. E quando estudamos, compomos o conteúdo para dar origem a esse livro, baseado na frase ou na máxima do Cristo: Vós sois o sal da terra, mas também sereis a luz do mundo. Como sal da terra, somos esse átomo primordial. Como luz do mundo, somos o espírito individualizado a caminho da angelitude. Então, enquanto o primeiro livro, como dissemos, tem como objetivo primacial estudar a origem, compreender a natureza e a destinação do ser, o segundo é o seu processo de transformação. Transformar-se na ação consciente e responsável. Muito bom mesmo. Sebastião, me permita chamar Sebastião, porque nós somos mais ou menos da mesma idade, pelo seu aspecto físico. É, a gente sabe que quando um autor do mundo ele escreve um livro, muitas das vezes ele escreve, mas ele não tem assim uma relação com o que ele escreveu. Ele escreve só por um meio comercial. Mas a gente pesquisando, a gente percebe que existe uma relação sua muito forte com esses ensinamentos que tem nesses livros. Qual é essa relação? Como você consegue se relacionar também com o que você está escrevendo? A doutrina dos espíritos, ela não impõe, ela propõe. E o que propõe é baseado em fatos e experiências morais. Então, os nossos livros nasceram de um estudo, da compreensão desse estudo, da vivência desse estudo, e o resultante ou a resultante da vivência consciente desses estudos é que deu origem ao livro, para que outros tivessem acesso àquilo que foi estudado, compreendido, vivenciado, não só por nós, mas por muitos outros seres que tiraram benefício desta prática vivencial. Porque o livro em si, nós podemos dizer, está ali a informação. Se ela ficar na estante, você vai ter a informação ali ao alcance, mas não tem o conhecimento. Quando você o estuda, você tem em si o conhecimento, mas não tem sabedoria. Quando você o pratica ou vivencia,
você constrói o que nós chamamos de sabedoria. Como cada um deve caminhar com as próprias luzes, só o faz quem conhece a si mesmo, conhece a vida, conhece as leis e vive em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, tanto consigo mesmo, tanto com as leis, quanto com a vida. Muito bom. Eu ainda não li os seus livros, mas já está a caminho, né? Já está vindo pelos correios. Eu vou com certeza lê-los para o nosso próximo encontro. Já está mais afiado do que vou saber. Mas pelo que você me coloca aí para os nossos telespectadores, não vai bastar eu ler só um ou outro. Porque, pelo que eu estou entendendo, o primeiro livro ele é a base. Eu vou primeiro me conhecer, entender quem eu sou, qual a minha necessidade no universo e por que é que eu estou aqui. Pelo menos é o que eu estou entendendo. E esse segundo eu já vou conseguir um entendimento e pôr em prática para que eu possa realmente realizar a finalidade para que eu vim. É isso que é a proposta também do livro? Em linhas gerais, esta é a proposta. Embora o primeiro livro foi considerado um tratado de saúde integral e uma tese de doutorado ao mesmo tempo por pós-doutores que o estudaram. Então, enquanto ele, ao mesmo tempo, ele te mostra o que você é, como você funciona, como você faz para corrigir essas aparentes anomalias, ele traz também o conteúdo numa tríade. O que é, para que serve e como usar é o objetivo do segundo. Agora, querer, eu quero. Saber, eu preciso conhecer. E amar, fazer. Então, há o tripé do primeiro livro: querer, saber e fazer. E o do segundo, o que é, para que serve e como usar. Então, embora os dois são síntese desse ensinamento cósmico e, ao mesmo tempo, tratados de saúde integral, ambos vai falar desse autodescobrimento e, ao mesmo tempo, dessa autotransformação. Fiquei mais curioso ainda agora para ler os livros, né? Porque realmente você que está em casa, olha, até o final a gente vai estar dizendo onde vai estar à disposição como adquirir esses livros para que você possa ter acesso a essa informação que não é apenas uma informação, tudo me parece crer que são grandes ensinamentos para a nossa vida como ser, como humano, como espírito, deve ser bem interessante. A gente precisa, quanto leitor, eu me colocando como leitor, na leitura dos dois livros, lendo logicamente numa sequência cronológica, ler primeiro o que você lançou primeiro e ler posteriormente o segundo, para que possa ter um conhecimento e uma continuação desse conhecimento, eu lhe pergunto assim, no geral, uma curiosidade que já vem a mim, no geral, depois que eu conseguir ler e mentalizar realmente o conteúdo desses dois livros, eu como leitor, como eu vou me beneficiar diretamente destes conteúdos? Vamos lá. Para você tirar maior benefício dessas obras, é necessário ler. Ler para tomar conhecimento do que tem na obra, sem o compromisso direto de compreender na primeira leitura o seu conteúdo. E nesta releitura, você para a sua transformação dentro do interesse que houve nesta leitura. E somente na terceira leitura, de fato, você vai mergulhar mais profundo na pauta de cada estudo e experimentar de uma forma mais consciente e colher os benefícios. Vou dar um exemplo. Antes tomávamos 25 doses de medicamento fomos desenganado. Há mais de 30 anos não tomamos medicação de espécie alguma para coisa alguma, até porque remédio nenhum cura coisa alguma, ele remedia. E se Deus não criou doenças, filho de Deus, Deusinho é. Então, se ele não criou doenças e fui eu que as criei, o conteúdo dos livros vai nos ensinar a consertar o que normalmente estragamos. E assim como Hipócrates determinou que nosso alimento seja o nosso único medicamento, ele também à época disse-nos: a cura está em você. Sem falar de Jesus que disse-nos: sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço, e o reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus para nós é o evangelho, que ao mesmo tempo é força, como lei, vitalidade como matéria-prima, e a resultante é a vida em profusão. O senhor fala agora e me remete, eu gosto muito de ouvir
ler e pesquisar com relação à vida material, vida espiritual, porque é onde vamos chegar. E outro dia eu estava vendo justamente um palestrante falando sobre essa relação que a gente teria para que pudéssemos executar o poder que temos, que foi nos dado. A gente tem que primeiro conhecer que houve essa determinação superior para que tivéssemos esse poder. Do contrário, não teremos como executar este poder. E aí, agora, abre mais uma curiosidade, tanto para mim como para os telespectadores, de ler os livros, porque se aí a gente vai conseguir ter esse entendimento e buscar esse poder que é nosso, que ainda não colocamos em prática, certamente no dia a dia da gente vai nos ajudar bastante para continuarmos de pé, dadas as adversidades que o mundo vem passando e vem vivendo nesse contexto geral. No segundo livro, aí no caso, a gente já partiria justamente tendo esse entendimento da nossa força, né, do nosso ser interior, partiríamos para a execução. Nessa execução, que a gente possa aprender essas regras nesse segundo livro, a gente vai aprender também nele, tipo, como utilizá-las para o bem do outro, da outra pessoa, e não só também para o nosso próprio bem? Vamos lá. Enquanto no primeiro livro nós colocamos o primeiro capítulo, Conhece-te a ti mesmo. Então vemos a necessidade urgente disso. O segundo, Deus e o universo. Como funciona Deus e esse universo que nele existe. Porque nada existe fora de Deus. Tudo que existe, existe nele. O terceiro é a nossa origem, natureza e destinação. O quarto, nosso veículo espiritual. No quinto capítulo, a gente compreende que tudo está em exatamente tudo. No sexto, falamos dos elementais. No sétimo, a nossa interação com eles. Oitavo, a criação mental ou criações mentais. O nono, fixações mentais. E o décimo, o papel da consciência desperta, que é uma síntese do processo de autocura dentro da obra. No segundo, começamos com fé, razão e intuição. Eu preciso ter fé como compreensão daquilo que eu vou realizar. E, ao mesmo tempo, o mecanismo racional para calcular, para catalogar, comparar e analisar aquilo que pretendo. E a intuição é o sentimento que cria, alimenta, ilumina, edifica. E o segundo é o trajeto de sal da terra à luz do mundo, como se fosse uma síntese do primeiro, que é a base, mas com novas informações. E o terceiro capítulo, lei de compensação, o que eu ganho com isso se eu levar isso para a prática, se levar a efeito. E o quarto, visualizações. Qual o poder dessas visualizações terapêuticas nesse projeto de vida nova para que eu possa construir uma nova realidade? E o quinto, sexto e sétimo capítulo é onde entra a essência da própria obra. O que é o Evangelho? Para que serve o Evangelho? Como usar o Evangelho? E no final já tem um exercício para que isso aconteça. No sexto capítulo, o que é a oração? Para que serve a oração e como usá-la? E tem um outro exercício que agora é uma reprogramação celular. No primeiro ou no quinto capítulo, nós falamos de fotografia e telegrafia do pensamento, como fazer mentalizando um propósito enobrecedor, aquilo que pretendemos. E no sétimo, bioenergia, o que é, para que serve e como usar essa energia que gera vida, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. O oitavo é uma viagem dentro de si. Você parte do mundo mental onde você está, usando a sua inteligência, seu poder imaginativo, consultando suas memórias, acionando seus desejos, viaja para a essência consciencial do ser, há o diálogo íntimo, o exame de consciência, volta para a prática e depois retorna fazendo um autoexame. E os dois últimos capítulos é o nosso relacionamento com o outro. Perceba, 8 capítulos são para nós nos conhecermos e nos ajudarmos. E os dois últimos, o amor em ação, começa com dever e caridade. Dever é dar o pão a quem tem fome. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão, por exemplo. Dever é dar a água a quem tem sede. Agora, caridade é ensinar o outro a buscar
ou ir na fonte buscar a própria água. E ele termina com o amor em excelência, que é a caridade como um processo de autoiluminação. E o capítulo 10º, vendo a obra, vê-se Deus. E o primeiro capítulo, a vida é o espelho da alma. Tudo que eu vejo fora é o reflexo de mim mesmo. Tudo que eu fizer a outrem, estou fazendo a minha própria realidade. E termina com um item que é o que mais me encanta: eu sou o que penso e vivo o que falo. Perfeito, viu? Bastante profundo. E aí essa preparação, né, em 8 capítulos mostra que chegando lá você vai chegar pronto para assim levar aquela mesma preparação para outras pessoas. Bem interessante. Mas o que me chama a atenção, Sebastião, de todas as suas intervenções até hoje, que eu já lhe vi aqui através dos arquivos que o Sardinha vem fazendo durante alguns tempos já com você, e eu percebo que parece coexistir, não sei se é só pensamento meu, uma relação muito grande da passividade, da serenidade com a busca da perfeição. Existe uma relação, isso? Se eu consigo entrar num estágio de perfeição, eu vou conseguir ter uma serenidade, uma tranquilidade? Com certeza, porque quem nos conhece hoje e nos conhecerá ontem, como se falar, são dois seres. O de ontem, nervoso, enfermo, maledicente e etc. Não vamos entrar nas minúcias, que o que interessa não é o Saulo de Tarso, mas sim o Paulo de Tarso. O que nos interessa não é o João evangelista, mas sim o Francisco de Assis, que é a sua continuação. E não o Francesco que foi para a guerra, que envolveu-se na prostituição, no alcoolismo e etc. O Francesco que acordou, que despertou. Então é fácil, quando você se conhece, mudar a estrutura do seu pensamento se você sabe o que é o pensamento, a sua capacidade criativa na ação. Quando você conhece que a mente é um hardware, não é ela que define as perturbações da sua vida, é você, conforme o software, o pensar, o sentir, o falar, porque tudo isso está acontecendo por lá. E depois a própria ação. Então, quando você entende o seu próprio universo e assume as rédeas como senhor de sua própria vida, como autor do seu destino, aí você chega a um estado de tranquilidade interior, de paciência, a ciência da paz, a compaixão, a misericórdia, o entendimento em todas as situações. Porque quando você sabe o que você é, você não se perturba com a calúnia do outro, com a difamação, com qualquer coisa que vem de fora, porque você sabe o que você é. Porque quem vai te julgar não é Deus, não é o Cristo, não tem um tribunal no reino dos céus. É a sua própria consciência. O bem ou o mal que se praticam é para si mesmos que são praticados. E toda violência contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Sebastião, me permita, você falou aí, agora me fez lembrar uma teoria que eu criei, assim, só para tentar explicar o meio que o inexplicável. E uma vez eu conversando com minhas filhas, eu falei: olha, essa história de vocês pensarem que vai ter um tribunal, esqueça isso. A gente vai pegar o céu e colocar como se fosse hoje. Então, digamos que existe lá Deus no trono dele e eu chego para ser julgado. Ele diz assim: eu vou escolher 10 segundos da sua vida e passar no telão, você mesmo diz para onde vai. Eu assisto e vejo o que fiz. Então eu me coloco sempre nessa questão, sabe? De repente eu sempre fico indo no telão e vendo o que é que eu estou fazendo, né? Então, se Deus escolher esses 10 segundos agora, na hora lá, e o que é que eu vou fazer quando eu chegar lá e tiver esses 10 segundos expostos para mim mesmo? Eu não tenho mais nem o que pedir clemência, eu já fiz o que tinha que fazer, né? Então, realmente, esse primeiro livro, ele com certeza já é aí, né, uma venda fantástica, justamente por essa questão do conhecer, do me conhecer, saber o que eu posso e o que eu devo. Poder a gente até pode fazer o que quiser, mas será que eu devo fazer aquilo ali, né? É a questão do livre-arbítrio. Bom, beleza, eu posso fazer, e depois a consequência, né? Então, muito, muito bem colocado. A gente fica muito feliz. Para você que está em casa, essa é apenas uma
das primeiras salas de conversa que nós vamos estar com o Sebastião. Nos próximos dias a gente vai estar tendo outro momento e a gente vai estar detalhando, cuidando mais sobre cada momento desse livro. Mas, enquanto isso, a gente vai buscar adquirir esses livros, né, você de casa, para que a gente possa entender, depois, quando for discutido aqui, a gente consiga aproveitar o máximo e até tirar as nossas dúvidas com a nossa leitura, porque muitas das vezes a gente lê e a interpretação vem outra, diferente do que o autor queria realmente transmitir. E isso, às vezes, não dá um entendimento correto, e a gente lendo antes, a gente tira a dúvida aqui com o Sebastião nas explicações que ele vai estar dando para a gente. Sebastião, a gente já vai, nosso tempo já está adiantando, a gente já vai agradecendo demais esse momento de estar com você. A gente já percebe que o livro também vai ser um sucesso aqui no Nordeste, porque a televisão está aí na região de Minas, mas também está no Nordeste, também está no sul do Brasil, inclusive Santa Catarina, lá em São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, em Balneário de Camboriú, agora já vamos instalar de Foz. Então, vai estar no Brasil inteiro esse material sendo mostrado, né, para que todos possam realmente ter acesso e conhecimento, porque o mais importante não é comprar o livro, ter acesso de ter o livro. De que adianta se eu tiver o livro e eu não estudar, não ler? É desnecessário, se faz até adquirir o livro, porque o principal dele não é o pagamento, porque o pagamento das folhas de papel da gráfica é insignificante para o valor do conteúdo que um livro pode trazer dentro da sua vida. Nesse sentido, Sebastião, onde o leitor pode conseguir comprar esse livro, assim, em todas as regiões do Brasil? Como a gente pode ter acesso à compra desses livros? Uma das coisas mais complicadas no lançamento de um livro, porque escrever o livro, lançar o livro, até que não é tão difícil, mas embora para nós fora bem complexo. Mas é a sua distribuição. Hoje ele está em todos os grandes sites, como na Amazon, na Americanas, na Magazine Luiza, em todos os grandes distribuidores, em todas as livrarias, com maior evidência. Mas se quer nos ajudar, de fato, diretamente para todo o valor do livro, todos os recursos, mais exatamente, vier tudo para o nosso propósito, o nosso projeto, é pelo nosso WhatsApp, 11 974440770, no qual você também faz os agendamentos de palestras, de seminários, de vários eventos. Quer ajudar diretamente a distribuidora, o editor do livro, a editora do livro? Então, megalivros.com.br. Então, embora ele esteja em todos os grandes distribuidores, em todos os grandes sites, quer nos ajudar diretamente, procure adquirir, se autografado, principalmente, peça diretamente conosco. Quiser, peça direto para o nosso distribuidor, se assim podemos pedir. Sebastião, você falou aí palestras pelo mesmo número e tal, a gente vai estar colocando aqui na tela o número repetidamente para que as pessoas possam decorar, mas aí eu lhe pergunto, você está, digamos, aberto a receber convites para palestras em qualquer região do Brasil ou especificamente só na região aí de Minas e Centro-Sul? Em qualquer região do Brasil, nós já viajamos em mais de 20 estados, parece que 21 dos 27 estados, 26 é o Distrito Federal. Inclusive, no Distrito Federal já palestramos também. E convites para o exterior. Esse ano mesmo estávamos tudo pronto para irmos para Portugal, mas houve alguns contratempos, nós adiamos para o ano que vem, que já tem convites tanto para Portugal quanto para os Estados Unidos. Mas em qualquer parte do país, onde quer que se interessem por esses conteúdos, ou pelo ensinamento universal dos Espíritos, porque esse ensinamento não tem cerca, ele não impõe, não proíbe, ele apenas convida a pessoa ao seu autoconhecimento rumo à autoiluminação. Mas aceitamos convites de qualquer lugar do país ou até fora do país. Muito bom. Para você que está em casa, para você que está interessado, para você empresa, né, que quer dar um melhor, né, um upgrade aí na equipe. Então tá aí, a gente vai estar sempre divulgando os contatos para você entrar em contato com a equipe do Sebastião e aí, logicamente, ver a agenda e já leva o Sebastião para falar dos livros e, logicamente, levar as boas novas informações que esses livros podem mudar na vida das pessoas. Sebastião, neste momento a gente agradece esse primeiro contato aqui no Sala de Conversa, ficaremos, lógico, já
pré-combinados para o próximo mês. A gente já está trazendo você de volta, aí eu já vou ter estudado o livro, vou poder, né, tirar minhas dúvidas, que serão as dúvidas dos outros leitores, para que a gente possa ter um entendimento do que está escrito e de como usufruir das informações. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Gratidão infinita é nossa, só relembrando, se for numa empresa, numa escola, numa loja maçônica, onde quer que nos convidarem, nós vamos adequar a linguagem àquele público, sem rotular. Se for no meio espírita, nós vamos falar de espiritismo, mas se for em outro ambiente, nós vamos falar a linguagem daquelas criaturas para entender por que necessitamos não só do conhecimento intelectivo, que antes era valorizado pelas empresas, depois a inteligência emocional. Hoje, o que mais conta, o que mais pesa para contratar um funcionário é a sua inteligência espiritual, o seu caráter, a sua conduta ético-moral. Abraços de luz e paz, e se pudermos pedir alguma coisa a vocês, pense na verdade, que vocês sabem que é Deus. Pensem e sinta essa verdade por intermédio do Evangelho do Cristo. Fale o que sente e viva o que fale. Ou seja, pense na verdade, sintam o que pensam, falem o que sentem e vivem o que falam, que com certeza seremos as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Namastê. Obrigado, Sebastião. Obrigado a você que está em casa. Este foi o primeiro Sala de Conversa de uma sequência de uma série de salas de conversa que estaremos tratando sobre este tema. A você de casa, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro.